assunto hoje é leve. Light. Bom, a gente não vai entrar na questão do estudo da obsessão conforme a codificação, porque o tempo é complicado para isso, né? Só o estudo de obsessão que tem na obra de Kardec, a gente ia ficar aqui um ano inteiro, né? Então, a gente vai ficar mais com o aspecto psicológico, que é o que Joana de Ângeles aborda no nosso livro em estudo. Todo mundo já sabe qual é o nosso livro em estudo? A cola. Então, assim, qual seria, não é, um ritmo bom para a gente imprimir a esse estudo? Que a gente lesse em casa, né, durante um mês. Temos um mês aí de intervalo, aí a gente vai lá, lê o que foi conversado aqui, recapitula, porque aí a gente pode, inclusive, ter uma participação maior de perguntas, de conversas, né, que é muito bom. Então, vamos lá. Então, assim, pela definição que ela dá, já dá para a gente ver que ela está indo muito mais para o lado psicológico do que para o lado mediúnico ou espiritual propriamente dito. Mas ela vai tocar nisso, tá? Então, fixação indevida em torno de pessoas, fatos e coisas, criando um estado perturbador do comportamento, criando um transtorno neurótico ou psicótico. Então, o que está no início de toda a questão é a primeira palavra que está no início do texto. Fixação. Fixação. Então, assim, a gente não começa com um transtorno psicótico, nem com um transtorno neurótico, nem com um estado perturbador de comportamento. A gente começa com uma simples fixação. Então, assim, há que ter uma atenção, né, bem cuidadosa com a fixação, com as ideias fixas, com as ideias pouco móveis, com as ideias que permanecem iguais durante muito tempo sobre as mesmas coisas. É isso que está na Gênese, de graus variados de perturbação. E como é que eu sei se eu estou tendo esse negócio? Hã? Às vezes ela até começa positiva, né? É a ideia fixa de qualquer teor. Claro que a negativa é mais destrutiva, mas a positiva, no tipo assim, eu visualizo uma coisa que eu quero ter sucesso, né? E fico pensando naquilo, né? Me lembrei até de uma música assim, né? Eu anoiteço pensando em ti, eu amanheço pensando em ti, né? Então, esse diagnóstico precoce e preventivo das obsessões começa com um conteúdo que a gente está trabalhando aqui há um tempão. Já estudamos, inclusive, um livro de Joana de Ângeles que é inteiramente voltado para isso, que é autodescobrimento. Então, nós precisamos ter um olhar atento para os nossos pensamentos. Precisa brincar de astronauta. Como é que é brincar de astronauta? Tem que sair da nave-mãe. Tem que sair da nave para poder ver o defeito de fora, para poder ver o problema de fora.
Então, é muito difícil para a maioria das pessoas, até porque esse hábito, essa conquista ainda é uma novidade muito grande. A gente vem com esse olhar voltado para fora desde sempre. Autodescobrimento, autoconhecimento, psicologia profunda, são ideias muito novas. A humanidade já é nova no planeta, essas ideias são super, hiper novas. Então, quando nós temos um incômodo, um sofrimento, uma dificuldade, ou até uma coisa que a gente gosta, a nossa tendência é colocar isso fora. Então, eu sou feliz porque tenho aquela coisa. Para eu continuar sendo feliz, eu preciso continuar tendo aquela coisa. Me lembrei agora daquele camarada do Senhor dos Anéis, né? Como é que é o nome dele? O My Precious, né? Quem já viu o Senhor dos Anéis aí? Levanta o dedo. Então, assim, tem um sujeito que era uma pessoa normal e, de repente, ele encontra um anel e aí ele passa a ter uma ideia fixa naquele anel. E ele vive uma situação de transtorno psicótico, porque ele é tão dividido, ele é tão esquizofrênico que um dele conversa com o outro dele, né? E ele fica o tempo todo contemplando aquele anel, né? Meu precioso, né? My precious. É? Legal. Ó. Então, assim, para eu saber se eu estou com ideia fixa em alguma coisa, eu preciso sair da nave-mãe, sair um pouco do ambiente dos meus pensamentos habituais e olhar para o que eu estou pensando, para o que eu estou sentindo. Para eu poder ver se é um padrão repetitivo ou se mais do que repetitivo é um padrão fixo. É claro que tem uma dependência das emoções que aquela ideia fixa me proporciona, boas ou ruins, né? Então, assim, Joana de Ângeles enumera algumas causas no nosso livro-texto Vida, Desafios e Soluções. Algumas atuais, quer dizer, foram instaladas nessa vida, e algumas já são trazidas de vidas passadas. Ambições desmedidas, desregramentos comportamentais, anseios exagerados, conflitos profundos causados por escolhas equivocadas, circunstâncias agressivas, condutas extravagantes no campo da ética e da moral. Então, pode ser que eu, olhando para a minha vida hoje, eu não encontre nada disso. Pode ser que eu encontre. Mas as ideias fixas, elas geralmente estão ligadas a algum tipo de situação desse gênero. Então, a ambição desmedida é aquela coisa, a pessoa que vive na expectativa de conquistar algo. E nisso empenha toda a sua força, seu talento, suas ideias, suas habilidades. E aí existe uma linha de separação muito delicada entre o que é dedicação e o que é fixação. Por isso que é fundamental o autoconhecimento. Conflitos profundos talvez seja das coisas mais comuns. Porque uma pessoa em conflito, ela está dividida entre um desejo e um medo, entre um caminho e outro caminho. E como ela não se decide nem por um nem por outro, ela fica ali vivendo aquela tempestade emocional. Então, conflito já é uma coisa bastante comum. E é muito importante que a gente os resolva. Né? Então, eu quero estudar, mas eu acho que já estou velho. Eu quero fazer uma viagem, mas eu tenho medo de avião.
Eu quero conhecer novas pessoas, mas eu tenho medo de ser magoado. Eu quero mães, fica aquele negócio ali, né? Vai que, né? Então, assim, conflitos são bastante comuns no repertório de situações que geram sofrimento, que geram fixação e que geram obsessão. Se eu quero fazer alguma coisa, mas não faço porque temo isso ou aquilo, e aquilo que eu temo é uma coisa imprevisível, eu vou ficar preso a esse medo, mas continuando a desejar aquilo que eu desejaria ou que eu faria. Então, nesse lugar, é muito fácil que eu estabeleça uma sintonia com outra mente, também paralisada pelo medo. Porque as interligações que acontecem nos processos obsessivos não são apenas de vingança. As ligações que se estabelecem nos processos obsessivos são também por afinidade. Então, eu gostaria de acompanhar a programação do Teatro Municipal. Mas é às 20h no centro da cidade. Então eu não vou. Por quê? Porque posso ser assaltado, porque o metrô, que não sei o quê, porque o ônibus, porque não sei o que. Nesse pensamento do disso e daquilo, eu entro numa sintonia com outras mentes encarnadas e desencarnadas que estão no mesmo processo de fantasiar catastroficamente. Então, assim, eu gostaria de ir a Barcelona, mas agora lá está um tal de atentado. Então eu vou para a Inglaterra. E, olha, tentaram pegar os guardas da rainha com a faca. Bom, então eu vou para a Itália. Olha, vê se não tem terremoto. Então eu faço o quê? Fico em casa, né? Olha que a maior incidência de acidentes fatais acontece em casa. Dá de 1000-0 em acidente aéreo, dá em 1000-0 de acidente automobilístico, né? Pessoas que escorregam no banheiro, batem com a cabeça, quebram o fêmur, depois morrem no hospital, né? Pessoas que tomam choque, pessoas que se intoxicam com gás, enfim. Então, bom, se eu não posso sair, viajar, nem ficar em casa, o que eu faço? Sai do conflito e vê o que você quer fazer. Né? Parece simples, né? À medida em que a gente enfrenta as fantasias catastróficas, como é que a gente enfrenta? Com o conhecimento que a gente aprende na doutrina espírita, com as instruções de Joana de Ângeles, com a prece, mas principalmente com o enfrentamento. Então, a partir do momento em que eu parto para o enfrentamento dos meus medos, eu vou adquirindo confiança na possibilidade. E aí eu vou me desconectando daquelas mentes que me alimentavam o conflito. Então, assim, desregramento comportamentais, a gente pensa sempre em orgias, em bebedeiras. Não. Por exemplo, estar sempre olhando para o que acontece com os outros. Com a maior das boas intenções. Né? Eu preciso tomar conta daquela pessoa, eu preciso cuidar daquela pessoa, eu preciso ver o que está acontecendo com aquela pessoa, eu preciso saber se está escolhendo a coisa certa, eu preciso impedir que ele escolha a coisa errada. E, ok, né? Você reencarnou para ser a babá de fulano, né? Então, assim,
desregramento é qualquer coisa que foge à regra, qualquer coisa que parte para um desequilíbrio. Então, uma coisa é a solidariedade, uma coisa é a fraternidade, o amor, uma coisa é eu me importar com o outro, outra coisa é eu querer decidir por ele, impor as minhas ideias, impedir que ele vá em busca daquilo que ele deseja, em se tratando de adulto, obviamente, né? Então, isso aí pode ser mais uma lista de nada, né? Ou pode ser alguma coisa que eu use naquele processo de autoconhecimento para ver se eu estou nessa coisa de fixação. Então, ela vai conversar um pouco sobre causas e ela foca muito na infância. Na infância, durante um certo tempo, criança não era motivo de preocupação das pessoas adultas. Criança era só criança. Então, assim, se fazia qualquer coisa com as crianças. Em termos de castigos, em termos de restrições, em termos de ocupações, não havia lei que protegesse a criança. Os pais tinham direito de fazer qualquer coisa com as crianças e nenhuma voz se levantava em relação a isso, né? Então, espancamentos, vexames, situações de extrema vergonha, que às vezes dói muito mais do que a pancada, né? Tudo isso fazia parte do repertório pedagógico educativo há bem pouco tempo atrás. E hoje a gente sabe que a infância é justamente um período em que você está aberto aos aprendizados. Ao se deparar com esse tipo de situação, de sofrimento, desenvolve-se na psique infantil, cria-se na psique infantil um adulto igualmente abusador, agressivo, espancador, desonesto, tudo aquilo que ele recebeu na infância. Quem é que ficava constrangido há um bom pouco tempo atrás em ensinar uma criança a mentir? Era normal. Menino, fala aí que eu não estou. Ninguém ficava chateado com ele. Ninguém achava que isso poderia ser errado, né? Criança tinha mais era que obedecer a ordem mesmo, sem questionar, né? Então, aí se começou a falar, não, olha só, não é bem assim não. A criança, ela está muito aberta ao que acontece à sua volta, e o que acontece à sua volta vai determinar o que ela vai ser. Para superar aquilo que ela recebeu na infância, ela vai ter que se esforçar muito, ela vai ter que ser muito bem tratada, cuidada para poder superar, porque vai gerar matrizes defeituosas dos seus comportamentos. E não esquece. E aí se começou a falar em trauma, e aí até virou gozação, né? Não pode, fica traumatizado, tudo fica traumatizado. No meu tempo não tinha isso de ficar traumatizado. Tinha, ficava assim. Agora está com raiva, porque no seu tempo tinha isso e agora não tem mais. Então, não são as durezas pelas quais a família passa que traumatizam. Não é a pobreza que traumatiza. O que traumatiza é a violência que a família pratica contra a criança. E isso acontece em qualquer nível social. Essa agressão, inclusive, pode ser a indiferença, que é a coisa que mais dói no ser humano, é a indiferença. A indiferença dói mais do que a agressividade. Tem um psicólogo, não vou lembrar o nome dele agora, se vocês botarem no Google, você acha, Carícia Negativa. O livro que ele escreveu, né? A Carícia Essencial. A Carícia Essencial.
E nesse livro ele fala da carícia negativa, quer dizer, aquela criança que ninguém olha, ninguém presta atenção, ninguém cuida, ela vai começar a ter comportamentos desajustados para ter atenção, mesmo que seja para ser punida. Então, logo que eu me mudei para o meu condomínio, estava uma moda daquela motinho bis, né? Um motinho que você comprava, né? E vários meninos no meu condomínio, na faixa de 10, 11 anos, por aí, andavam pelo condomínio com aquelas motinhos. Primeiro eles andavam, depois eles corriam, depois eles faziam cavalo de pau, depois eles empinavam a moto, depois um filmava o outro fazendo essas manobras, e começaram a fazer isso em frente à minha casa. Eu falei com seguranças, olha só, tem que avisar os pais, uma hora vai cair um aí com a moto em cima, vai bater com a cabeça, vai morrer. A gente já falou, doutora, mas os pais dizem, se ele der algum prejuízo, eu pago. Né? Então, enquanto esses pais estavam em suas casas, voltados para aquilo que lhes dava prazer, ou lá o que seja, eles estavam sendo indiferentes a esses filhos que estavam fazendo isso para ter qualquer atenção, qualquer uma. Né? Então, a criança fica traumatizada, sim. E esse trauma vai ser a matriz do comportamento futuro. Conflitos de profundidade. Então, eu falei aqui num conflito de superfície. Vou ao teatro municipal ou fico em casa porque eu tenho medo de assalto? Esse é um conflito de superfície. Mas, além desses conflitos de superfície, nós temos conflitos da profundidade, conflitos inconscientes. Situações de vidas passadas. Mas, por mais inconsciente que seja, de algum modo se expressa, de algum modo influencia. Às vezes até, como diz o Jung, constela. Sem saber como a pessoa tem aquele comportamento esquisito que ninguém entende, provocado por uma situação qualquer, né? Então, esses conflitos de profundidade também são canais de sintonia para os processos obsessivos quando não observados, quando não cuidados, quando não atendidos, quando não levados a sério. Insuficiência de enzimas neuronais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso sem cansar muito, né? Porque é uma parte de neurociência, de neuroquímica e tal, isso também precisaria que a gente tivesse uma aula só sobre isso, né? De preferência com um neurocientista, que não é a minha especialidade, né? Mas as enzimas, elas favorecem ou inibem as sinapses, a comunicação entre um neurônio e o outro. Então, a nossa emoção influencia o sistema nervoso central na produção dessas enzimas que vão favorecer a liberação de neurotransmissores ou a inibição de neurotransmissores. Então, por exemplo, se eu tiver como resultado final de uma emoção a inibição da produção de serotonina, eu vou desenvolver depressão. Porque a serotonina é o hormônio da vida ativa, do humor, né? Então, a ciência materialista trabalha, sob o nosso ponto de vista, na contramão. É o distúrbio da secreção da serotonina que causa depressão, no ponto de vista materialista. Do nosso ponto de vista holístico, transpessoal, é o espírito que gera a emoção que causa a diminuição ou a inibição da síntese de serotonina. Vocês são materialistas ou holistas? Ou transpessoais. É interessante, né? Tem um palestrante que eu falo muito nele, é bem conhecido, Décio Iandoli Júnior, né? Que ele fala assim, é tão óbvio que você precisa ser muito cego para não enxergar, né? Então, assim, você está apaixonado por uma pessoa. Vamos fazer um esforço de memória para a gente se lembrar como é que era.
Então, assim, quando essa pessoa entra no ambiente, o seu coração acelera. Por quê? Porque você está apaixonado, você tem essa emoção vai causar uma liberação dos neurotransmissores, adrenalina, né? Que vai acelerar seu coração. Não é o seu coração que acelera e aí você fica apaixonado. Então, você achar que é o fenômeno químico que gera a emoção é uma coisa que não resiste à observação mais elementar, né? Mas, enfim, estamos aí assistindo aos estertores dessa ciência materialista, mas ela ainda está bem viva, infelizmente, né? E isso é responsável pelos dramas do mundo contemporâneo. E interferências espirituais. Você vê que interferência espiritual é só um item da lista. Ah, mas Kardec não falou isso? Falou. Ele chamou de auto-obsessão. Então, naquela época em que não tinha todo esse pacote de informações que a gente tem hoje, ele já falava desse tipo de obsessão que é o próprio espírito que causa sobre si mesmo. Isso ajuda a gente a pensar a obsessão mais como um fenômeno interno do que uma coisa de fora para dentro. E é interno mesmo quando está em curso um processo de vingança. Então, assim, a parte física da obsessão passa por essas coisas que a gente já falou: alteração do metabolismo cerebral, produção descompensada de enzimas, desarmonia do sistema nervoso em geral, que leva a uma desarmonia do comportamento. Então, o que seria um comportamento harmônico? É uma pessoa que nunca se altera? Não. Tem situações que você precisa se alterar, até por uma questão de sobrevivência, né? Essa coisa se torna um mecanismo de obsessão na medida em que é desproporcional, na medida que é incompatível com o estímulo. O Divaldo conta uma história de que ele estava no aeroporto e ele estava pensando lá umas coisas bem legais, ele estava na fila do check-in e, sem perceber, ele estava sorrindo em função das coisas que ele estava pensando. E aí um cidadão na fila assim: está rindo de mim por quê? E ali começou lá um marengue. Você não estava rindo, você estava rindo de mim, você olhou para mim, você ficou rindo de mim. Você, meu amigo, eu sou cego. E aí ele teve que bancar o cego, né? E aí o cara ajudou ele no embarque e tudo. Eu sou cego às agressões ou às maluquices dos outros, né? Então, o que é essa pessoa que fica incomodado porque alguém está olhando para ela? A pessoa pode estar justamente com o rosto voltado na sua direção, mas está absorta em seus pensamentos. Não está olhando para você, né? Por que você precisa ficar tão desequilibrado assim? Aliás, essa coisa da gente pensar que tudo é para a gente, com a gente, pela gente, tem a ver com a nossa infância psicológica. Então, no outro dia a companheira estava falando: porque a minha vizinha, ela faz aquilo para me irritar. Aquilo o quê? Ela bota o lixo dela na minha porta, ela faz aquilo para me irritar. Isso não é para te irritar, criatura. Ela põe o lixo dela na tua porta porque ela é egoísta. Ela não quer o lixo na porta dela. Qual a melhor maneira de resolver isso? Põe o lixo na porta dos outros. Não é pessoal. Não tem nada a ver com você. Se bobear, ela nem sabe que você é você. A pessoa fica tão decepcionada. Não é por minha causa? Não. Né? Então, assim, fulano faz aquilo para me irritar. Não, ele faz aquilo porque ele faz aquilo. Você se irrita porque quer. Né? Então, esses comportamentos desajustados, eles dão notícia das nossas questões pessoais, que a gente precisa olhar.
Então, ninguém pode me ultrapassar no trânsito. Aliás, o trânsito é o melhor lugar de exercício das questões do instinto, né, que você pode fazer. Quem dirige, né? E quem não dirige, que vai ao lado do que dirige, vai em prece. Mesmo que a pessoa seja um motorista cauteloso, para embarcar numa situação de competição, não custa. Por quê? Porque lá no reino animal, se eu fosse o último a chegar na poça, eu não bebia água, né? Se eu fosse o último a chegar na carcaça, eu não encontrava mais carne. Então, quando alguém passa à minha frente, é um negócio muito esquisito, né? Eu fico sentindo aquele puxão para ir passar na frente da pessoa. Alguma coisa me empurra, alguma coisa me incomoda, né? Então, isso é um comportamento ligado ao instinto, que eu posso olhar e pensar, a pessoa passou à minha frente. Qual o problema? Qual o problema? O que muda no universo, né? O que muda no sistema solar? Esses planetinhas girando em torno de uma estrelinha de quinta grandeza, uma pessoa passou à minha frente, né? Então, aí eu posso estabelecer um diálogo com essa emoção, que é primitiva, e ter um comportamento no trânsito educado, preventivo. Agora, se eu entro nessa competição, tem uma desarmonia do comportamento. E isso tem ação mediúnica? Isso tem ação obsessiva? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Facinho, facinho, né? Tem um filme argentino, que até foi candidato ao Oscar, né? Relatos Selvagens. Então, o que seriam esses relatos selvagens? Seriam as pessoas se comportando ao sabor dessas emoções primitivas, sem colocar barreira em momento algum, né? Então, ali tem situações que a gente até pode ter vivido, mas a gente freou, felizmente, a gente freou. Então, no filme, eu acho que o cineasta faz essa pergunta: e se não tivesse parado, o que aconteceria em seguida? E aí foi até o clímax da situação. Então, você percebe claramente que, a partir de um certo ponto, a pessoa não age mais no comando das suas ideias, das suas emoções, do seu corpo. A pessoa age coletivamente. Você sente que ela está tendo muito mais energia, muito mais ideias, muito mais impulso, muito mais agressividade do que ela teria normalmente. Então, ali está claramente dentro, funcionando num impulso obsessivo. Então, quem tiver curiosidade de ver esse filme, não sei se tem no Netflix aqui, é muito bom, né? Tem uns episódios meio barra, mas tem um muito bom. Relato Selvagem. Porque, realmente, graças a Deus, a maioria de nós consegue, num certo momento, se autolimitar. Não vou passar daqui. Mas é bom ver, para você ver, se você passar, o que acontece, né? E o adoecimento da mediunidade. Então, às vezes, em muitos casos, aliás, a pessoa tem uma mediunidade ostensiva e aí, se instalar um processo obsessivo, vai dar vazão àqueles quadros mais terríveis, né, que a gente vê de doença psiquiátrica. Sérgio Felipe está aí numa luta, como ele mesmo define, quixotesca, né, para fazer os médicos psiquiatras levarem em consideração um código de diagnóstico que já consta do Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, né? Que é o transe. Mas isso não é levado em conta ainda não. Se você chegar numa emergência psiquiátrica dizendo que está ouvindo espíritos, mesmo que for Bezerra de Menezes, tu vai ganhar um Aldol na veia.
Né? Então, por aí já dá para a gente ter uma ideia de quando a passividade é dada para espíritos perturbados, alucinados, se percebendo em vidas passadas, né? Agressivos. Então, aí a gente vai falar assim, só a gotinha de enzimas, neurotransmissores e comportamento, tá? Então, neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios com a função de biosinalização. Então, o neurotransmissor é produzido pelo neurônio e a função dele é gerar sinais biológicos. Produza-se essa substância, ou então iniba-se a produção dessa substância. Essa é a ordem, a grosso modo. Por meio delas, podem enviar informações a outras células. Então, a célula produz essa substância e ela vai comunicar o efeito daquela substância para a outra célula com a qual ela está se comunicando através daquilo que a gente conhece como sinapse. Sinapse. Então, a sinapse pode estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no músculo-alvo ou órgão. Então, os neurônios vão passando a mensagem de um para o outro até chegar no órgão. Então, vi a pessoa pela qual estou apaixonada. Prefiro não ver porque já desencarnou. Pela qual estive, melhor dizendo, né? Essa emoção vai fazer com que o meu neurônio sintetize esse neurotransmissor, a adrenalina, que vai se comunicando de um para o outro até chegar no músculo cardíaco, provocando a aceleração do batimento. Essa aceleração do batimento vai causar um aumento de oxigenação em determinadas áreas e diminuição em outras tantas. Tudo com uma função pré-estabelecida. Os neurotransmissores agem nas sinapses, que são o ponto de junção do neurônio com outra célula. Aí tem um esqueminha aí, ó. Então, a gente tem aqui um neurônio se comunicando com o outro. Aqui na membrana, o marronzinho que reveste o laranja, a gente tem os pontos aonde chega o estímulo da emoção. Ali se provoca a ordem para que essas vesículas que estão acumuladas de neurotransmissores se abram, se rompam e derramem a substância no espaço intersináptico. A fenda sináptica. Derrame aqui. E aí vai ser captada na célula pós-sináptica. Então, aqui é o axônio pré-sináptico. Então, o axônio é aquela perninha do neurônio, né? Tem lá a cabecinha e a perninha, né? O axônio pré-sináptico, o B é a fenda pós-sináptica e o C é a célula pós-sináptica. Então, antes da sinapse, aonde acontece a sinapse e pós-sinapse. É aí que atuam os neurotransmissores. Então, o neurotransmissor é sintetizado por meio de um estímulo do meio externo para meio externo, ali onde está aqueles tracinhos marrons na borda do neurônio, atravessa a membrana do corpo celular da estrutura neuronal por intermédio de mecanismos especializados. Então, quando a gente vê um negócio assim simplificado, a gente fica com a cabecinha cheia de porquês, né? Mas como é que é isso? Como é que é isso? Então, você está aí convidado a aprofundar os estudos, né? Para entender. Como é que é tudo reação química e elétrica.
Então, vem a emoção, estou apaixonado. Essa emoção causa uma turbulência ali na borda da célula, na membrana da célula. Essa alteração vai fazer com que as vesículas, são essas bolinhas que estão carregadinhas de neurotransmissores, vão para a borda do neurônio e se comuniquem. Isso numa linguagem bem simplificada, né? E aonde é que atuam as enzimas? As enzimas atuam em todos os momentos dessa relação, no antes, no durante e no depois. A gente sabe que a enzima é aquela substância química que acelera um processo químico, né? Então, as enzimas atuam em todos os momentos dessa relação. Então, enzimas, proteínas especiais da célula transmissora retiram o neurotransmissor da fenda sináptica. Então, olha lá, a fenda sináptica, ali o intervalinho entre as duas células. As enzimas retiram o neurotransmissor da fenda através de bombas de recaptação. Então, a bomba de recaptação está ali representada numa bolinha verde. A bomba que vocês têm em casa, se tiver uma bomba hidráulica, o que ela faz? Né? Ela tira a água do tubo e empurra para cima, para a caixa, né? Então, essas bombas fazem a mesma coisa. Elas pegam aquilo que foi secretado e empurram. Algumas enzimas inativam quimicamente os neurotransmissores, interrompendo a sua ação. É aí que você pode ter a inativação da serotonina, por exemplo, e desenvolver um quadro de depressão. Então, todo esse estudo sobre transmissão, neurotransmissores, enzimas, o nomezinho deles, né? Serotonina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, tudo isso são, para nós que estamos mais focados no aprendizado da psicologia espírita, fica aí como um convite, né, para ampliar o conhecimento, que é uma maneira de você também manter seus neurônios jovens e vivos, né? Se a hora que teu cérebro percebe que tu não aprende mais nada de novo, aí tu começa a enferrujar. Então, assim, quando a gente estava lá na escola, a gente teve que decorar os rios da margem esquerda, da margem, né? Dia desse, lá no noticiário, eles falaram, o rio Juruá, por isso existe. Isso existe, né? Então, lá na escola, você foi obrigado a decorar fórmulas de física, de química, de acidentes geográficos. Tu foi obrigado a decorar um monte de coisa. Foi fácil? Para mim não foi. Foi difícil pra caramba, né? Meu pai quebrou não sei quantas réguas em cima. Para não quebrar em mim, ele quebrava na mesa, né? E a gente ficava lá, tendo que decorar aquelas coisas. Aí chegou uma hora que não precisa decorar mais nada, já sabe tudo. Não, pânico não é normal. Pânico é doença. Olha só. Alguém tem ilusão de que a Terra foi algum dia um lugar seguro? Vocês têm essa ilusão? Faz aquilo que os espíritos falaram para Kardec, estuda história. Estuda história, né? Então, aqui não é lugar de refresco. Então, na medida em que nós somos convidados pela lei divino-natural a ter um comportamento ético, moral, solidário, amoroso com todos e não temos, podemos continuar assim? Podemos continuar indiferentes ao sofrimento alheio, podemos continuar numa desigualdade social absurda, podemos continuar ignorando as crianças abandonadas, podemos continuar ignorando as drogas, podemos continuar? Não.
Então, se com um pacote de dificuldades que chegaram até agora à nossa vida, a gente ainda não deu conta de fazer isso, o sofrimento vai aumentar. Não é castigo, não. É só para a gente começar a se mobilizar. E estamos começando a nos mobilizar. Estamos começando. Então, estamos começando a ter múltiplas organizações não governamentais. Essa palavra nem existia bem pouco tempo atrás. Porque tudo era o governo dava saúde, o governo dava segurança, o governo dava educação, o governo dava limpeza, aí as pessoas ficavam numa eterna infância espiritual. Então, a partir do momento em que o governo não dá, o que a gente faz? Infelizmente, a maioria ainda escolhe ir para as redes sociais para criticar o governo. Então, não é que a gente não vá criticar o governo, desde que a gente descubra aonde é a nossa janela de atuação, aonde é que a gente pode atuar, porque nós não vamos viver num mundo justo, equalitário, pacífico, sem merecer. E a gente merece porque paga imposto? Esse é um discurso materialista. Então, o materialista tem direito a ter esse discurso, porque a visão dele é material. Não tem por que ter outro. Mas, tanto o discurso espiritualista, que leva em consideração o espírito, sabe que o processo é evolutivo e que nós temos que nos tornar criaturas bem melhores do que somos para merecer viver num mundo justo e pacífico. E, mesmo assim, entre os materialistas existem espíritos com desenvolvimento ético impressionante que, mesmo apesar do materialismo, conseguem ser muito mais ativos do que muitos espiritualistas que só ficam reclamando. Então, nesse contexto de perturbação social, a gente tem janelas aonde a gente pode atuar. Para quê? Para garantir que nada de ruim aconteça com a gente? Então, assim, Madre Teresa, você vai lá para a Índia, pegar aquele pessoal com lepra, com tuberculose, aquela ignorância, eles não vão gostar do seu trabalho, vão querer te matar. Não, mas eu tenho garantia de que Deus vai me defender, Tem? Não tem. Não tem. Então, assim, nós estamos recebendo chamados cada vez mais eloquentes para deixar de sermos crianças, choronas, resmungonas, e sermos espíritos mais adultos, que criam situações novas e melhores, como legado para as futuras gerações, que serão quem? Nós mesmos. Nós mesmos, Então, vamos lá, transtornos neuróticos e psicóticos. Pânico é um transtorno neurótico. Toque é um transtorno neurótico. Também. Então, a psicose é caracterizada pela fragmentação da personalidade. A psicose. Então, os estados psicóticos são aqueles em que o ego... Vamos pegar lá as coisinhas que a gente já estudou de Jung, para ver ego, self, inconsciente, pessoal, coletivo, arquetípico, O ego fica tão fraco, tão fragilizado, que ele não dá conta de manter a identidade. E aí a psique é tomada pelos conteúdos inconscientes. Então, a psicose é uma coisa que começou com uma fixação, com uma ideia fixa, não foi resolvido, passou para um transtorno neurótico, não foi resolvido, abre caminho para uma psicose. Mas tem pessoas que já reencarnam com uma tendência muito grande à psicose, instalam uma psicose, às vezes na infância, na juventude, Aí, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode um jovem, de 14, 15 anos, já ter uma psicose? Começou com a fixação.
Começou com a fixação. Então, começou com a fixação, se não foi nessa vida, começou com a fixação em vidas passadas. Começou com a ideia fixa em vidas passadas. Então, hoje está sendo bastante falada a questão de suicídio na infância, né, na adolescência. Então, o que é o suicídio? O suicídio é resultado de uma psicose depressiva profunda, em que você perde o senso de valor existencial. Então, sempre começa com a ideia fixa. Então, se eu, nessa encarnação, até aqui, eu não manifestei uma psicose, eu não vou manifestar mais. Graças a Deus. De psicose está. Agora, desse troço todo que está daí para cima, não. E se esse troço todo que está daí para cima não for resolvido, aí, numa outra encarnação, já vai estar mais perto de uma psicose do que estaria se tivesse tratado isso antes que chegasse a um transtorno. Então, assim, não é toda tristeza que é depressão, não é todo hobby que é fixação, não é toda mudança de humor que é bipolaridade, não é todo medo que é pânico. Então, isso são diagnósticos de patologias. Então, você precisa consultar com um psiquiatra para ele diagnosticar. Então, assim, eu tenho medo de assalto. Faz bem ter, né? Faz bem. Porque realmente é uma coisa perigosa, né? Não é bom não ter medo de assalto, né? Praticar ser assaltado como esporte radical, né? Eu adoro adrenalina, então eu vou passear lá no Alemão 2h da manhã para ver se eu sou assaltado. Mas eu tenho pânico. Então, como é o pânico? Em todos os lugares eu vejo assaltantes prontos, dispostos a me assaltar, né? No lugar. E isso gera uma sensação de medo muito intensa. Minha hora, socorro, madrecita. Vamos encerrar. Isso a gente repete depois, né? Então, assim, uma hora eu sou inundado pelas emoções do medo, mesmo estando sentado aqui no auditório do ICEB. Estou aqui sentado no auditório do ICEB, sou invadido por uma onda de medo, como se eu estivesse prestes a morrer. E a pessoa tem uma sensação de morte muito intensa, a ponto dela ter que ser levada para uma emergência várias vezes, até que alguém diagnostique que ela não tem doença no corpo, ela tem pânico. Tá? Aí a gente para aqui e deixa... Então, transtorno de ansiedade... mas eu não sei se você tem transtorno ou se você tem ansiedade, tá? A ansiedade é uma coisa. Eu vou ter que ir no banco. Bate um friozinho na barriga, será que vou ser bem atendido? Será que não vou? Né? Agora, o ansioso adoecido, ele está sempre no futuro, ele não sossega no presente um minuto. O tempo todo ele está tentando se antecipar às situações. Então, se é isso mesmo, tem que tratar. E eu estou para ver doente mais rebelde do que doente da emoção. A pessoa, a tireoide parou de funcionar, o médico diz assim para ela, você vai ter que tomar esse hormônio para o resto da vida. Ela, tá, sim senhor. Até porque tem genérico, baratinho, ela toma. Agora, olha só, você tem um transtorno de ansiedade, você tem que tomar esse remédio. Eu vou ficar dependente disso aí? Não, então fica dependente da ansiedade. Né? Então, assim, tem diagnóstico, foi medicado, toma o remédio. E faz terapia. Por que terapia? Para poder tratar a causa, a matriz da fixação que ficou para trás, que não foi vista a tempo. E coloca o nomezinho na casa espírita para que vá para a desobsessão também, porque a essa altura você já tem companhias. Né?
Então, a gente para nessa lista, porque é um negócio que interessa bastante, tá bom? Obrigado pelo carinho.